Irmã ciumenta tentou arruinar o meu chá de bebê anunciando resultados falsos de testes de paternidade. Depois, o marido dela, de forma inesperada, entregou-lhe os papéis do divórcio à frente de toda a gente. Há momentos que esperamos durante toda a vida. Para mim, foi o chá de bebê. Não só porque ia ser pai pela primeira vez, mas porque parecia um marco. Como se, finalmente, tivesse escapado ao caos que foi a minha infância e construído algo tranquilo, verdadeiro e meu. A minha mulher, Inês, estava radiante. 8 meses de gravidez e ainda com uma energia e luz que me deixavam sem palavras. Insistiu em organizar quase tudo sozinha para o chá de bebê, mas os nossos amigos e os meus sogros ajudaram bastante, e o resultado foi maravilhoso. Balões brancos e dourados, luzes suaves espalhadas pelo jardim, uma mesa de doces que parecia saída de uma revista, e um quintal cheio de gente que realmente se importava conosco. A minha família? Bem, isso era mais complicado. Cortei relações com o meu pai há anos. Quanto à minha irmã, Patrícia, digamos apenas que a nossa relação sempre foi turbulenta. Crescemos juntos, mas ela era a filha preferida. Inteligente, bonita, confiante e terrivelmente mesquinha. Bastava-lhe uma frase para deitar alguém abaixo, sempre com um sorriso nos lábios. Mas era família. E depois da morte da nossa mãe, achei que manter algum contato, mesmo que distante, era melhor do que nada. Chegou atrasada ao chá de bebê, com um vestido apertado e saltos altíssimos, puxando o marido como se fosse um troféu. Patrícia tinha aquela maneira de entrar numa divisão como se fosse dela, cabeça erguida, olhar avaliar quem era a próxima vítima. Abraçou Inês com força, elogiou-lhe o vestido, e depois deu-me um daqueles abraços de lado que pareciam mais uma revista policial do que carinho. Desde o início percebi que algo não estava bem. Estava demasiado simpática. Pegajosa. Sussurrava coisas aos ouvidos das pessoas, ria alto demais, e bebia o vinho com demasiada pressa. Tentei ignorar. Queria concentrar-me na celebração, afinal, era suposto ser o dia mais feliz da minha vida, não era? Mas cá dentro, algo não batia certo. Jogamos os jogos típicos do chá de bebê, abrimos presentes, tiramos 1000 fotografias. As pessoas começaram a acalmar, a conversar em pequenos grupos, enquanto a Inês descansava numa espreguiçadeira no pátio. Eu estava junto à mesa das bebidas, a conversar com um primo da Inês, quando reparei na Patrícia falar com o meu melhor amigo, Miguel. Tinha-lhe a mão no braço e inclinava-se demasiado para ele. O Miguel afastou-se logo de seguida, com uma cara de poucos amigos. Fiquei de perguntar-lhe mais tarde o que se tinha passado. Mas antes disso, a Patrícia ergueu o copo e começou a bater com uma colher, alto, para que todos ouvissem, chamando a atenção de toda a gente. E foi aí que tudo mudou. O quintal ficou em silêncio. Os talheres pararam a meio caminho da boca. Algumas pessoas riram de forma nervosa, à espera de um discurso constrangedor ou de uma piada estranha. A Patrícia sempre teve um jeito dramático de ser, por isso ninguém estava preparado para o que vinha a seguir. Endireitou-se, com um copo de vinho numa mão e o telemóvel na outra. Só quero dizer, começou ela, com uma voz doce e melosa, o quanto estou feliz pelo meu irmãozinho. Este bebê é, sinceramente, uma bênção. Virou-se para Inês e colocou uma mão no peito, como se estivesse genuinamente emocionada. Mas prolongou a palavra. Como alguém que está profundamente envolvida nesta família, acho que é importante que tudo seja transparente, não acham? Fiquei completamente paralisado. Lembro-me de piscar os olhos, sem conseguir processar as palavras. Só senti um frio a subir pelo peito, como se o meu cérebro soubesse o que ia acontecer antes mesmo de eu perceber. Ela ergueu o telemóvel. Porque, bem, os segredos têm uma maneira estranha de aparecer. Não é, Inês? O rosto da Inês empalideceu. E depois, a Patrícia disse-o alto. Claro. Recebi algo muito interessante no meu e-mail esta manhã. Um teste de paternidade. E diz que tu, apontou para mim, não és o pai deste bebê. Por um momento, foi como levar um murro no estômago. Achei que tinha ouvido mal. Toda a gente pensou o mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado,
quase sufocante. Depois ouviram-se suspiros, murmúrios. Algumas pessoas murmuraram o quê, e alguém, penso que foi a tia da Inês, deixou cair o copo, que se partiu no chão da esplanada. A Inês levantou-se, a tremer. O que é que estás a dizer? A Patrícia clicou no ecrã. Tenho aqui o documento. Foi enviado anonimamente. Mas diz que o ADN não bate certo. Por isso, talvez devêssemos ter uma conversa antes de celebrar um bebê que, se calhar, nem é do meu irmão. Eu não me mexi. Fiquei ali parado, a ferver por dentro. Os meus ouvidos uniam. O coração batia-me na garganta. Olhei para Inês e não sabia se devia chorar ou gritar. Ela olhou-me, devastada. As mãos tremiam enquanto tentava dizer alguma coisa, mas não conseguia. O pai dela levantou-se, parecia prestes a dizer qualquer coisa, mas acabou por se sentar, atordoado. E depois começaram os sussurros. Olhares de pena dirigidos a mim. Outros, mais desconfiados, lançados a Inês, como se já tivessem decidido que ela era a culpada. Estava humilhado. Em público. No dia que deveria ser de celebração pela nossa nova vida, a Patrícia destruiu tudo. Lembro-me do Miguel vir até mim, agarrar-me pelo ombro e dizer, vamos para dentro, mano. Mas eu não conseguia mover-me. Só conseguia olhar para a Patrícia, que tinha aquele ar satisfeito, como se tivesse acabado de vencer um jogo. E então, a Inês gritou. Eu nunca fiz nenhum teste de paternidade. Isso é falso. Foste tu que inventaste isso, és maluca. A Patrícia cortou-a imediatamente. Oh, por favor. Nega o que quiseres. Mas todos merecem saber a verdade, não é? A Inês chorava agora. Finalmente, consegui juntar forças para me mexer, mas não fui na direção da Patrícia. Fui até a Inês. É verdade, perguntei, em voz baixa. Odeei-me por perguntar, mas naquele momento, eu precisava de algo, qualquer coisa, para me agarrar. A Inês abanou a cabeça com força. Não. Juro-te. Eu nem sei o que é isso. Não faço ideia de onde veio. Eu não te traí. Amo-te. Este bebê é nosso. Voltei a olhar para Patrícia. E foi aí que vi, por um segundo, algo nos olhos dela. Medo. Não orgulho. Não convicção. Apenas uma pequena fenda na sua máscara perfeita. E soube, nesse instante, que havia ali qualquer coisa que não batia certo. Não disse nada. Nem precisei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Inês correu para dentro da casa a chorar. A mãe foi atrás dela, com um ar entre confuso e furioso, mas a Patrícia não parou. Continuou ali, de copo de vinho numa mão e telemóvel na outra, como se estivesse à espera de aplausos. O que recebeu, no entanto, foi o Miguel. Aproximou-se dela e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. És mesmo inacreditável, sabias? Ela piscou os olhos, surpresa. Desculpa. Deviam ser mesmo desculpas, sim, respondeu ele, aproximando-se. Porque eu sei exatamente de onde veio esse teste de paternidade. O quintal inteiro ficou em silêncio absoluto. Todos olhavam, vizinhos, sogros, até o priminho da Inês parou com o bolo a meio caminho da boca. A Patrícia bufou. Não fazes ideia nenhuma. O Miguel tirou o telemóvel do bolso. Usaste um modelo online. Um gerador de testes de ADN falsos. Há um site, metes os nomes, os resultados, e ele cria um PDF. E ainda por cima deixaste lá a marca de água no canto inferior. Fui logo pesquisar assim que começaste a falar. Juro que se sentiu o ar gelar. Alguém soltou um assobio baixo. O marido da Patrícia, que até então tinha estado calado, levantou-se. E o que disse a seguir tirou o ar a toda a gente mais uma vez. Ela forjou tudo, disse, em voz baixa. Porque estava com ciúmes. A Patrícia virou-se de rompante. O que é que estás a dizer? O marido dela, Rui, não levantou a voz. Limitou-se a encará-la como se estivesse a ver uma estranha.
Estás em descontrolo há meses. Não suportas que o teu irmão esteja feliz. Que tenha estabilidade. Que a mulher dele seja simpática, inteligente e que realmente o ame. Disseste-me várias vezes que a Inês não merecia esta vida e que provavelmente o estava a trair. A cara da Patrícia ficou vermelha, e depois branca. Estás a deturpar tudo. Não. Estou farto de distorcer coisas por tua causa. Farto de te proteger. Encontrei o rascunho no nosso iPad, o original. Aquele que descarregaste e editaste. Ela tentou falar, mas o Rui levantou a mão. E depois fez algo que nunca pensei que veria acontecer. Enfiou a mão ao bolso, tirou um envelope e pousou-o em cima da mesa de doces. É para ti, disse. Considera isto a tua surpresa de hoje. A Patrícia olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. O Rui virou-se para o grupo, limpou a garganta e disse: Estou casado com a Patrícia há 6 anos. Tenho assistido a ela manipular pessoas, mentir à própria família e sabotar tudo que não controla. Tolerei demasiado tempo. Mas acabou. Estes são papéis de divórcio. Já estão assinados. O ambiente rebentou. Suspiros, gritos, alguém até bateu palmas, ainda hoje não sei quem foi, mas devia pagar-lhe uma bebida qualquer dia. A Patrícia ficou ali parada, a tremer, presa no foco de atenção que queria, mas claramente não assim. Finalmente perdeu o controle. Gritou com o Rui. Comigo. Com a Inês, que tinha voltado para o jardim com as lágrimas já secas e os olhos a arder de raiva. Estão todos contra mim. Sempre estiveram. E saiu disparada, os saltos ecoarem no chão, derrubando uma cadeira ao sair pelo portão. O som do carro arrancar e aguinchar rua fora foi a última pontuação de um momento que pareceu um pesadelo. Depois disso, a festa esvaneceu-se. As pessoas não sabiam o que fazer ou dizer. Alguns convidados saíram em silêncio. Outros ficaram a ajudar a arrumar, trocando olhares de choque. Eu e a Inês sentamo-nos no pátio, lado a lado, a mão dela na minha, sem dizer uma palavra. Estava tudo em carne viva. O meu estômago ainda dava nós. Mas, pela primeira vez em horas, acreditei nela. Essa noite, o silêncio entre mim e a Inês disse tudo. Não preguei olho. Fiquei deitado, a olhar para a ventoinha do teto, a ouvir a respiração dela. Cada vez que fechava os olhos, via aquele momento, a Patrícia com o telemóvel na mão, como se fosse um troféu, à espera que o meu mundo desabasse. E, por um segundo, desabou mesmo. Só pensava, como é que a deixei chegar tão perto? Como é que não vi isto acontecer? Na manhã seguinte, a Inês já estava acordada. Sentada no quarto da bebé, aquele que andávamos a decorar há meses. Tinha uma mão na barriga e a outra agarrava o elefante de peluche que compramos no dia em que soubemos que íamos ter uma menina. Eu não sei como recuperar disto, murmurou, a voz entrecortada do choro. Ainda não acredito que ela fez aquilo. No nosso chá de bebé. Ajoelhei-me à frente dela, segurei-lhe as mãos, e disse aquilo que me andava entalado na garganta desde o dia anterior. Desculpa por ter duvidado de ti. Mesmo que só por um segundo. Fui apanhado de surpresa. Ela humilhou-te. Humilhou-nos. Odeio-a por isso. A Inês só acenou com a cabeça, os olhos cheios de uma dor que nem consigo descrever. E foi isso que mais me destruiu. Não foi a mentira da Patrícia. Nem a vergonha. Foi ver a Inês, que só me deu coisas boas, a ser magoada enquanto tentava trazer uma vida ao mundo. Pela minha própria irmã. Passamos o dia meio em piloto automático. Os amigos iam mandando mensagens, a perguntar se estávamos bem, se precisávamos de alguma coisa. O Miguel apareceu com uma caixa de bolos e um cartão onde só dizia: o sangue pode ser mais espesso, mas às vezes a água é mais limpa. Ao final da tarde, o Rui, ex-marido da Patrícia, imagino eu agora, ligou-me. Não atendi. Não consegui. Mas ele deixou uma mensagem de voz. Olá, pá. Só queria dizer, desculpa. Devia ter te avisado.
Eu sabia que ela estava a perder o controle, mas nunca pensei que fosse tão longe. Ela criou esta narrativa maluca de que a Inês estava a fingir tudo, que tu eras ingênuo demais para perceber. Eu tentei travá-la, mas ela explodiu. Para ser sincero, já tinha dado entrada dos papéis há semanas. Ontem pareceu o momento certo para os entregar. Desculpa por ter sido assim. Tu não merecias. A voz dele soava cansada. Derrotada. Mas sincera. Mais tarde, a Inês recebeu uma mensagem da Patrícia. Dizia apenas: tiveste sorte. Sempre tiveste. Espero que continue. Sem desculpas. Sem arrependimento. Só amargura embrulhada num recado venenoso. Não respondemos. Já não havia nada a dizer. Nos dias que se seguiram, algo estranho aconteceu. Sentimos-nos mais leves. Foi como se a tempestade tivesse arrancado o telhado, e sim, foi doloroso, mas pelo menos agora sabíamos onde estava a podridão. Pelo menos agora podíamos começar a reconstruir. Liguei à minha tia Helena, irmã da minha mãe, com quem a Patrícia cortou relações há anos por causa de uma discussão tola, e contei-lhe tudo. Ela chorou. Disse que sempre sentiu que havia algo errado com a Patrícia, mas que ninguém queria mexer no vespeiro. E depois disse uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça. Às vezes, as pessoas mais perigosas na nossa vida são aquelas que vivem nas molduras das fotografias de família. Uma semana depois do chá de bebê, a decoração ainda estava pendurada. A Inês dizia que íamos tirar tudo em breve, mas acho que, no fundo, os dois precisávamos de deixar aquilo ali mais um bocadinho. Como prova de que aquele dia era para ser bonito. Que não tinha sido completamente destruído, por mais que a Patrícia tentasse. Mas o peso emocional, esse ficou. Só percebi o quão fundo ia a ferida quando, numa noite, estava sozinho na cozinha a aquecer uma lasanha que sobrou da festa. Abri o frigorífico e vi os pequenos queques cor-de-rosa com "É uma menina" escrito em glacé. E desabei. Nem chorei durante todo o pesadelo. Nem quando a Patrícia mentiu. Nem quando a Inês se desfez em lágrimas. Nem quando percebi que a minha própria irmã preferia ver-me magoado do que feliz. Mas aqueles queques foram a gota. Sentei-me no chão da cozinha e chorei como uma criança. Mágoa, raiva, vergonha, tudo saiu de uma vez. A Inês entrou, não disse nada. Limitou-se a sentar-se ao meu lado. Abraçou-me, barriga e tudo, e ficamos assim. Em silêncio. No chão frio de azulejo. Eu não quero que ela faça parte da vida da nossa filha, murmurou, por fim. E eu disse, não vai fazer. Prometo. Esse momento selou tudo. Nada de segundas oportunidades. Nada de talvez mude. A Patrícia estava fora. E eu não ia ser aquele homem que deixa o veneno ficar só porque há laços de sangue. Uns dias depois, o Miguel organizou o que chamou de celebração de recomeço. Foi algo pequeno, tranquilo. Só alguns amigos próximos, comida encomendada e zero dramas. Sem discursos. Sem jogos organizados. Só gente que realmente se importa conosco. A certa altura, a Inês olhou para mim e sorriu, um sorriso genuíno, pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Isto, disse ela, isto é família. E era. Porque aprendi uma coisa com tudo isto: família não é quem te põe no mundo. É quem está ao teu lado quando tudo desaba. O Rui voltou a entrar em contato. Desta vez, só para agradecer. Disse que tinha vivido tanto tempo na sombra da Patrícia que já se tinha esquecido de como era a paz. Desejei-lhe o melhor. Disse-lhe que esperava que encontrasse o seu equilíbrio de novo. Não faço ideia do que anda a Patrícia a fazer. Não vejo as redes sociais dela. Nem respondi às mensagens, mandou algumas, com aquelas manipulações disfarçadas de reflexão. Lamento que te sintas assim. Espero que um dia percebas. Levas sempre tudo tão a peito. Desculpas que não são desculpas. O habitual. Bloqueei o número dela há 2 dias. A Inês já o tinha feito há muito.
Falamos sobre isso, sobre estabelecer limites antes da bebê nascer. Sobre como vamos proteger a nossa filha de pessoas que acham que amar é controlar. Não vou criar uma criança num ambiente onde sabotagem é servida com um bolo de aniversário. 3 semanas depois do caos, nasceu a nossa filha. Eram 3h47 da manhã, depois de 18 horas de trabalho de parto, um daqueles momentos em que o tempo parece abrandar e acelerar ao mesmo tempo. A Inês foi uma guerreira, não há outra palavra. E quando a bebê chorou pela primeira vez, juro que o som partiu algo cá dentro que eu nem sabia que tinha fechado. Chamamos-lhe Iris. Pequenina, rosada, com um tufo de cabelo escuro e as covinhas da mãe. Quando a enfermeira a colocou nos meus braços, fiquei ali a olhar para ela como se fosse um milagre. Por que era? Ela não sabia nada sobre o drama. Sobre a traição. Sobre tudo que rebentou conosco nas semanas anteriores. Só conhecia calor, respiração, pele, amor. E naquele momento, fiz-lhe uma promessa. Sussurrei, tão baixo que só ela e Deus ouviram. Nunca te vais sentir indesejada. Nunca vais duvidar do lugar a que pertences. Não vou deixar que ninguém envenene isto para ti, nem mesmo a família.